Simoninha! Estamos juntos mais uma vez aqui na nossa varanda, num programa. Hoje não é especial, é muito mais do que especial, porque eu estou recebendo um convidado aqui na varanda e ele tem uma relação muito forte com tudo isso que nós vamos preparar aqui, porque foi a primeira pessoa que eu encontrei assim no Parque de Ibirapuera. Eu falei, olha, estou preparando uma varanda e tudo mais, vou cozinhar, vou fazer uns negócios legais. E eu quero saber se você pode participar. Pô, maior prazer, maior prazer. E aí, está aqui no programa hoje para a gente bater um papo, meu amigo Simoninha. Que maravilha, viva, Simoninha, que legal. Estava contando, a gente se encontrou no Ibirapuera, né, quando eu toquei nesse assunto. É verdade, né? É verdade. Mas eu lembro que, não sei se, acho que até antes, quando você quando você me contou, eu já tinha visto, eu acho que no Instagram, você reformando a cozinha. Para fazer... para preparar a varanda. Isso, você postou, tô com mais ideias, vou fazer você fazia uns highlights, assim, muito interessantes. Então. Bacana, bacana. Uma boa coincidência. Bom, Simoninha, eu vou preparar aqui uma carne, já tem ali uma panceta, tá quentinha, acabei de tirar. Boa. Você curte carne? Muito. Churrasco? Muito. Um estilão churrasco aqui do meu parceiro, a Master Meats House. Legal. Tá aqui. E, aliás, eles estão preparando uma picanha para quem gosta de levar a picanha já fatiada, facilidade, já cortada. Por exemplo, 2 pessoas, nós dois. Ou você, sua namorada, esposa, enfim. Você não vai fazer uma picanha inteira e ter um trabalho de ir lá na churrasqueira, então já estão fazendo ela de porção, fatiadinha. Bom saber. E aqui, ó, até cortei, olha. Eu sou um apaixonado, né, por carne, olha aqui, ó. Que maravilha. 2 fatias. Vou trazer aqui também um flat iron. Tá aqui, olha, ó. Delícia. Bem marmorizado. Eu adoro flat iron, né? É a carne do shoulder, mas eu prefiro cortar o flat iron porque ele já tira a membrana no meio. Pô, é super fácil de fazer. Ó, vou te servir aqui a panceta. E a gente vai bater no papo aqui, cara, contando histórias. Você sabe que eu até parei para pensar onde foi, ao invés da panceta primeiro, eu vou abrir o vinho. Você toma vinho, né? Tomo. Vamos lá, aqui, ó, vamos servir um Malbec. Adoro essa brincadeira. Malbec vai legal aqui pra gente. Você sabe que eu estava pensando, Simoninha, onde foi que eu te conheci? Ou a primeira vez que eu te vi. A primeira vez que eu te vi, evidentemente que não vale televisão, né? Mas pessoalmente. E aí eu fiz um exercício aqui essa semana, falei, pô, onde foi que eu conheci o Simoninha, qual foi a primeira vez que eu encontrei ele? E aí me veio na memória, sabe o quê? Nos anos 80, eu estava começando a trabalhar com publicidade e propaganda. Frequentava muitos estúdios em São Paulo, e aí você até me ajuda a lembrar. Eu te encontrei num estúdio ali perto da Sumaré. Acho que o João Marcelo... Não era o estúdio da Cardan? Cardan. Exatamente, Cardan. Cardan. Perto da... E foi lá que eu te conheci. Pô, você já era um cara... Você já nasceu famoso, né? Pô, faz um tempinho isso, hein? Isso é anos 80, né? Final dos anos 80. Final dos anos 80, né? Anos 90. Eu estava começando a trabalhar, vê se te agrada esse vinho. Mas um Bramari. Eu estava começando a trabalhar com publicidade e propaganda. Saúde. Cardan, o Cebolinha, que era o diretor, que trabalhava comigo. E aí? Excelente. Curtiu? Vamos deixar ele respirar aqui um pouquinho, que vai ficar uma delícia. Vamos aos poucos, então, para ele respirar. Esse aqui é um Malbec. Corpadinho, né? Aquela delícia. De Mendoza. Deixa eu só brindar aqui a tua. Viva. Viva. Que a fonte nunca seque. Nunca. Saúde, amigo.
E aqui a gente vai batendo papo e o convidado aqui tem que se alimentar, né? Aqui, ó. Ó. Maravilha, hein? Pô, mas que lembrança interessante, agora que você falou. Fui lá no estúdio. E aí, você estava no estúdio o quê? Você estava envolvido com publicidade também, não? Também, até hoje eu ainda tenho um pé nisso, né? Ah, é? Você sabe que quando eu comecei a minha carreira, assim, a publicidade sempre foi uma coisa que me interessou, porque meu pai também circulou pela publicidade de alguma forma, né? E então, nos anos 80, 90 principalmente, era uma coisa muito criativa, né? Posso te servir? Por favor, obrigado. Com gente muito legal, assim, né? Revolucionando ali, dando, na verdade, uma continuidade a uma revolução que começou. O Brasil sempre foi muito criativo na questão da publicidade, mesmo na época da rádio, nos anos 40, 50, mas 60, com a coisa da televisão já sendo uma realidade, os publicitários brasileiros deram um salto gigantesco, chegando nos anos 80 uma geração brilhante, né? Costa Oliveto, Nizam, enfim, toda aquela geração, Marcelo Serpa e tantos outros craques. Então eu era um garoto, então aquilo também me interessava, né? E a música, vou aqui, ó, conversando e atacando, né? Pô, e na música... Vai com tudo. A música sempre foi uma coisa muito importante na publicidade. E E eu tinha, por intuição, Pietro, eu venho de uma família de músicos, né, de artistas, não só parte do meu pai, mas parte da minha mãe também. Então desde sempre eu via como é que era a vida do artista. Uma vida maravilhosa, por um lado, mas muitos altos e baixos, né? Muito altos e baixos. Vai mastigando. Tem uma coisa que eu acho terrível, né? O cara faz uma pergunta exatamente quando o convidado coloca o garfo na boca e tudo mais. Vai degustando legal aí. Tem uma coisa do Simonal. Eu assisti o documentário, pô, eu ouço muito música, ouço muito coisas do Simonal, trabalho teu e tudo mais, do teu irmão. E me fala uma coisa para a gente voltar um pouco, e não é pouco, é bastante. Eu ia te perguntar, você é o entrevistado, mas vou começar com o Simonal. Quais foram as influências do Simonal? Porque ele tinha alguma relação, por exemplo, rock. Ele curtia rock. Ele começou cantando rock, né? Ele começou cantando rock, né? Começou cantando rock. Claro, um garoto no final dos anos 50, começo dos anos 60, era impossível não gostar de rock, né? Era música que fazia parte ali dos sonhos, das aspirações de todo garoto, né? Então ele, toda aquela geração dele ali, ele, Roberto, Erasmo, Jorge Benjor, Tim Maia, porque tudo ali é uma geração Zona Norte do Rio de Janeiro, que depois acabou migrando para a Zona Sul, mas eram todos amigos, todos batalhavam os mesmos programas, Renato e seus Bluecaps, todas essas bandas que estavam surgindo, né? Depois Fivers, enfim, Golden Boys, eram todos garotos, né? A maioria deles suburbanos. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que região do Rio? Tijuca. Tijuca é um negócio impressionante. É impressionante. Música e futebol que sai de gente da Tijuca. Os tijucanos. Né? Os tijucanos. Tim Maia da Tijuca, o Jorge veio da Tijuca. O Erasmo também? O Erasmo, não sei se... Mas andava com essa turma, então era muito... Né? E tinha uma coisa que juntou todos esses garotos, que eram os programas de rock. Né, os programas de rádio e de televisão que já tinham, né? O Carlos Imperial era um cara muito importante nessa época, porque ele tinha conhecimento e informação, né? As pessoas lembram do Carlos Imperial como aquele cara meio bufão, né? Nota 10! Nota 10 do programa. Que é genial, né? Genial. O cara inventou esse bordão, né? Nota 10! Que todo mundo repete até hoje. Mas ele era um cara de uma família rica, né, de advogados, e então ele tinha formação e informação, e gostava de música, ele já tinha um programa, então todo mundo circulou muito por ali, por isso que ele foi muito importante ali no começo da carreira do Roberto, meu pai, do Erasmo, do Jorge, da Elis, ela fez uma experiência que ela odiou, mas também acabou. Todo mundo circulava por ali porque eram pontos de encontro, não é?
Era uma referência. Enfim, então essa garotada começou ali com rock, né? E cada um foi fazendo o seu... encontrando seu estilo, né? O Simonal, além de escutar muito rock, gostar de rock, gostava também de Ray Charles, gostava de Nat King Cole, gostava dessas músicas. Por isso que esse lado mais sofisticado também era muito forte nele, né? Herbie Belafonte, essas coisas. Eu, como jornalista, recebi o Simoninho aqui e, evidentemente, um abraço carinhoso, um cara que eu curto, que eu adoro e tal, mas não somos íntimos, né? Né? Sem aquele excesso de intimidade. Então eu não combinei absolutamente nada de assunto, de tema, de pergunta, até porque nós vamos fazer um programa, já estamos fazendo aqui absolutamente descontraído, relaxado, vamos falar de um monte de coisas, até a paciência do Simoninha me suportar. Vou fazer aqui aqui na varanda. Tem uma paródia de um programa que tinha na TV Record nos anos 60, que era Essa Noite Se Improvisa. A gente vai falar, nesse almoço se improvisa. Se improvisa, Então, eu não combinei o que eu posso, o que eu não posso perguntar, porque eu entendo assim, eu pergunto, o entrevistado, o convidado, responde, se quiser, se não quiser, não responde e tudo mais. Eu assisti o documentário do teu pai, livro, acompanhei bastante coisa, o absurdo tudo que aconteceu, de acusações com ele e tudo mais, e até de jornalistas que pegaram muito pesado, críticos de música, da mesma forma, aproveitaram uma oportunidade. Sim. A questão foi essa. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: te incomoda, de alguma forma, falar a respeito do Simonal? Você fica à vontade? Como é que Nunca me incomodou, sabe, Pietro? Primeiro porque, durante muito tempo, era um assunto proibido, e isso me incomodava. Isso. Profundamente. Falei, mas por que é proibido? Por que as pessoas têm medo de... Porque as pessoas também tinham verdades absolutas que depois, com o passar do tempo, ficou claro que essas verdades absolutas não passavam de fumaça, de invenções, enfim. O Simonal, acho que fazendo um resumo muito rápido, e tentar ser objetivo, eu acho que ele foi um artista ele era o artista brasileiro ali, junto com o Roberto Carlos, mais importante, né, da música brasileira, né, tinha uma posição de um sucesso incrível. Era um artista que tinha uma postura que hoje é normal. Você vê nos artistas hoje, os artistas aí, todos esses grandes artistas, essa geração, todos são muito... Uma frase que o Nelson Motta gosta de usar, marrento. Os caras todos são de origem humilde, cresceram e fizeram o seu trabalho honestamente através da música, do entretenimento. Então tem muita atitude, e isso identifica, né? Os jovens se identificam com isso, porque o jovem está ali tentando buscar o seu espaço. E o Simonal tinha essa postura já, uma coisa, não era uma coisa que ele, sabe, tinha que abaixar a cabeça para uma série de situações, sendo um homem negro, sendo um homem que não era tão comum, né, um sucesso e uma magnitude. Sucesso estrondoso, absurdo. É que a gente fala de sucesso hoje e todo mundo tem uma relação com o mundo que a gente vive. Então, o sucesso é esse, todo mundo faz sucesso. Completamente diferente. Era outro mundo, era outra realidade de sucesso, né, assim, uma coisa... pelo que não tinha tantos artistas, né, então o sucesso era, assim, era uma coisa realmente fora dos padrões normais. E isso incomodava no momento de exceção, da ditadura, isso também incomodava, acho que a todos, né? Que as pessoas falavam, pô, a esquerda pegou muito pesado do Simonal, sem dúvida, mas a direita também. O Simonal foi um caso meio único, assim, né? Porque ele incomodou os dois lados. Os dois lados. É muito... É surreal, é surreal. E teve um acontecimento que, se ele realmente fosse um cara ligado ao regime, né, porque acusaram ele de dedo duro, pô, era um assunto que jamais teria virado notícia, jamais teria... seria um assunto como os verdadeiros agentes, né? A gente sabe hoje por questão de pesquisa e tal, mas nunca foram revelados na época, porque o governo não teria intenção, né, de revelar quem eram seus informantes, né? Isso começa por aí, essa estupidez. E ser julgado e ser preso por isso. Então no auge da ditadura, quer dizer, uma coisa completamente sem pé e sem cabeça. Mas eu acho que se criou a necessidade de ter
um culpado, né, de ter o bode expiatório, né, que é uma palavra, acho que uma expressão que cabe muito bem a isso. Então, o Simonal virou o bode expiatório de todas as mazelas, né, que o Brasil estava vivendo ali. Então, uma série de coisas começaram a ser atribuídas a ele, assim, e era tamanha violência, como você no começo começou a explicar, que era até difícil para as pessoas agressivo demais. Defenderem, porque se você defendesse, você entrava na mira de todas essas pessoas que estavam acusando era o traidor de quem acusava. Exatamente. Exatamente. Então, foi muito difícil e, consequentemente, isso... essa palavra destruir, na verdade, destruir a carreira, eu acho muito forte, porque meu pai nunca fez outra coisa na vida. Ele, até o último dia da vida dele, ele cantou. Então, assim, prejudicou profundamente a carreira dele. Obviamente, ele deixou de ser um artista da magnitude e, ao mesmo tempo, acho que assim, eu acho que o maior prejuízo que isso teve é que tirou dele uma alegria. Eu olho os vídeos do Simonal, mesmo sendo filho e convivido e ter vivido muito com ele, nossa família, uma família que era muito unida. Eu vejo aqueles vídeos antigos antes desses acontecimentos, até hoje eu e todo mundo fica muito impressionado com uma luz que sai dali de dentro, um charme, uma potência, um negócio assim que é inexplicável. Inexplicável. É inexplicável. Assim, eu falo, caramba, que poder é esse? Que luz é essa, né? Depois dos acontecimentos, parece que essa luz foi apagada. Tomaram essa luz dele. Então, tudo que ele fazia, claro que ele fazia, poderia fazer bem, mas era como se fosse um personagem daquele... Do original. Do original, era muito louco isso. Então, acho que esse foi a grande perda, tirar essa luz e deixar de, o Simonal tinha milhões de coisas que ele podia fazer como artista. Foram minando ele como artista ali, exatamente. Né? Me fala uma coisa, Simoninha, a sua participação, você teve no filme, documentário, livro, te consultaram a respeito? Olha, vamos fazer um documentário, É um documentário, né? Teve várias coisas. Você quer dar alguma opinião, alguma coisa que você queira falar? Você teve alguma consulta? Teve várias coisas. O que acontece? Quando o primeiro documentário... porque tem várias coisas que foram surgindo para trazer a história do Simonal de volta, né? Primeiro, acho que foi uma coisa muito importante, foi o livro do Nelson Motta, né? Os Noites Tropicais, que ele dedica ali logo no começo dos anos 2000, um capítulo inteiro ao Simonal, que era um assunto proibido, e as pessoas falaram, caramba, mas muita gente nem conhecia. Né? E falou, caramba, mas quem é esse personagem? E nisso, a partir disso, veio a ideia de fazer o documentário. E, paralelamente a isso, a música do Simonal já tinha voltado, principalmente na Europa. Assim, os DJs vinham para o Brasil, descobriam esses discos do Simonal, que ninguém queria, e ficavam loucos quando eles escutavam. Pô, mas... O que é isso? Né? O que é isso aqui? Que é isso? Ninguém enxergou isso? Então começou a fazer muitos remixes, estourou muita coisa na Europa no começo dos anos 2000, de músicas do Simonal, né, em comerciais, porque não tinha esse distanciamento já histórico, e ao mesmo tempo o Simonal já tinha morrido, e quando vem primeiro a ideia do Cláudio Manuel de fazer o documentário, que foi um documentário premiadíssimo, né? Até hoje é um dos documentários mais assistidos no cinema brasileiro, né? Levou 90 mil pessoas ao cinema. 90 mil pessoas. Você concorda com toda a leitura do que foi feito? Eu vou chegar aí. Quando o Cláudio teve a ideia, ele procurou a família, né? Falou, eu tenho uma ideia de fazer um documentário, eu quero saber se vocês, de alguma forma, querem contribuir, se vocês têm... até para entender se tem uma questão judicial, se poderia ter e tal. Imediatamente o Max também, né, o meu irmão, minha mãe estava viva, vai ter um documentário, a gente deu completa autorização, e a família foi muito unida nesse sentido, assim. E ele falou assim, mas se eu achar alguma coisa que vocês não gostem, eu vou colocar. Tudo bem para você? Ele afirmou. Ele afirmou, Cláudio. E ele falou, se eu encontrar alguma coisa, né, eu falei, Cláudio, eu acho que não tem nada mais importante que a verdade. Nada vai ser mais libertador do que a verdade. Então, faça o documentário do jeito que você acredita. Porque, primeiro que eu achei que era uma pessoa séria, ali que queria fazer um trabalho realmente sério. Eu falei, faça do jeito que você quiser, faça do jeito que você
imaginar, e você tem total liberdade. Primeiro que o documentário é seu, eu como artista eu tenho que respeitar, né, ter esse respeito a sua liberdade. E coloque tudo que você achar. Eu acho que isso é fundamental. Assim, se você não botar todas as histórias e a verdade que você encontrar nesse documentário, não vai ser de utilidade para contar a história do Simonal. E o Cláudio começou esse trabalho que demorou, acho que essa conversa foi em 2003. Puxa vida. O documentário saiu em 2008. 5, 6 anos. Porque ele teve muita dificuldade para conseguir realizar, muita dificuldade. Porque muitas portas fecharam, de patrocínio. Ele achou que ele ia fazer assim, ia conseguir rapidamente. Naquele momento ele tomou um susto, descobrindo... E aí isso, em vez de fazer que ele desistisse, ele teve mais vontade de... Agora é que eu vou. De realizar. E você vê como é que é gozado, né? Se criou uma... Não mexe nisso, não vamos falar disso, não, deixa para lá. E, na realidade, quando você tira, né, a importância de se contar essa história, de se trazer à luz. E foi um sucesso, né? Levando 90 mil pessoas ao cinema. Poucos documentários. Assim. Agora, a gente recentemente teve o Elise Tom, que levou muita gente ao cinema, que é um documentário também belíssimo, um dos melhores documentários do disco homônimo, Elise Tom. E tem um documentário do Vinícius de Moraes, que também foi um pouquinho antes, que também levou perto de 100 mil pessoas ao cinema. Então, são os documentários mais assistidos da história do cinema brasileiro. E você fala de cinema e tem o público... Por exemplo, meu filho pediu, o Gustavo, falou, porra, dá um abraço nele, papai, dá um beijo nele, eu queria tanto encontrar e tudo mais. A princípio eu tinha marcado com o Simoninha um pouco mais para tarde, até para dar certo do meu filho chegar da escola e te dar esse abraço, que ele quer te dar um abraço e tudo mais. Vou deixar aqui meu abraço para o Gustavo. E você tem 2 meninos também, né? Tenho 2 meninos. E que idade que eles estão? 17 anos, são gêmeos. O Gustavo tem 14 anos. Mas por que eu falei do Gustavo? Porque ele assistiu comigo na Netflix. Que legal. Ele, minha esposa e tal, ficou encantado. Assistiu o filme? O filme. Netflix, a gente está falando de outra coisa, né? Estamos falando do documentário. Eu vou botar aqui a carne, Master. Só para a galera que está assistindo a gente entender. Porque depois do documentário veio muita coisa. Veio os livros, veio... o filme, veio o musical, enfim. Então, continua tendo coisas que vão acontecendo. Então, porque as pessoas descobriram que história rica, né? Que história fantástica, assim, por um lado, né? Triste, né? Tem uma tragédia nisso, né? Shakespeariana, assim, total, né? Mas, ao mesmo tempo, ajudou muito o Brasil a resgatar um pedaço importante dessa história. Nós estamos falando dos anos 2000, de uma geração gigantesca que, me corrija se eu estiver errado, mas que não sabia quem era Simonal. Exatamente. Não sabia quem era Simonal. E foi ver no cinema, foi acompanhar através do livro, na televisão, e passou a pesquisar e ouvir as músicas do Simonal. E acho que aí teve um efeito da música. Você chegou a falar do Jorge Ben, aqui o Jorge Benjor, da época Jorge Ben, né, de sucesso, de momentos que o artista, não sei se acontece com todo artista, você que tem propriedade para falar sobre isso, mas que ele sai um pouquinho de cena e depois volta. O Jorge Ben é um grande exemplo disso. É um grande exemplo disso. É verdade. E no caso Simonal, da mesma forma, mas por conta, né, desse grande sucesso de cinema que você falou. Eu já fui parado na rua, assim, isso não é incomum isso acontecer, mas sempre me emociona muito, assim, chega um garoto, assim, um cara de 20 anos, chegar me parar na rua e falar, pô, posso falar uma coisa? Claro. Pô, seu pai é o meu maior ídolo. Porra. Aí você fala assim, pô, um garoto de 20 anos, tá vendo? Em 2024, me falar um negócio desse. É sensacional. É sensacional, é sensacional. Música, é isso, da arte, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Ô Simoninha, estamos falando do Simonal e tal, não tem como, né, não passar por esse assunto, passar pelo tema do Simonal, o sucesso, tudo. Agora, você sabe que eu trabalho, né, e o pessoal acompanhando aqui fala, pô, mas o Prieto que trabalha com esporte, trabalha com futebol e tudo mais, será que não vai tocar nesse assunto com o Simoninha? Vou falar sobre isso também, porque eu sei que ele curte pra caramba futebol, esporte, mundial, mas vamos com calma. A primeira introdução que eu quero fazer relacionada ao futebol é a seguinte. Você
Você sabe que trabalhando com o esporte, Simoninha, eu já vi bastante, estou colocando aqui o flat iron, eu já vi bastante gente discutindo o seguinte, falar, pô, a cobrança para que o filho do Romário fosse tão craque quanto o Romário, o filho do Bebeto fosse tão craque quanto o Bebeto, o Edinho, filho do Rei, fosse um goleiro melhor que o Pelé foi. E eu gosto de tocar nesse assunto para introduzir o convidado, para que ele dê um depoimento a respeito disso. Então temos aqui o Simoninha, filho do Simonal. Então ele tem por obrigação ser um baita de um artista. Eu acho isso de uma arrogância, de uma agressão, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Evidentemente, eu ouço a sua voz aqui até conversando, o teu timbre de voz tem a ver com o timbre de voz do teu pai, não tem? Né? A tua ginga, palco, domínio, presença, aquela luz que você falou, né? O sorriso no rosto, né? Você exala amor, sabia? Obrigado. Você passa muito isso. O que você considera, o que você acha do que eu estou te dizendo? Você tem influências do seu pai? Legal, você tinha que fazer o mesmo sucesso que ele, não? Assim, eu acho que a influência é natural, né? Isso é uma coisa comum, é que a gente se esquece. Quantos filhos de médicos não se tornam médicos? Quantos filhos de engenheiro não se tornam engenheiro? Quantos filhos de arquitetos? Enfim, isso é uma coisa que é natural, é uma coisa que é comum acontecer pela influência, pelo berço, pela casa, né? Então isso... Agora, essa cobrança, ela, por muitas vezes, é muito injusta porque são assuntos e momentos completamente diferentes. Eu acho o Simonal, artisticamente, como músico, um gênio. Um gênio, porque ele inventou uma coisa, inventou uma história, inventou um caminho. Eu não inventei um caminho, mas eu sou um produtor musical, eu faço um monte de outras coisas que o Simonal não fazia, né? Tem uma grande realização, não só em cima do palco, mas também atrás dos palcos, né? Como produtor, como diretor, enfim. A música, para mim, é o universo que o Simonal me propôs ver o mundo de uma forma e me preparar para esse mundo de mais possibilidades. Então, realmente, as coisas são naturalmente diferentes. E ser parecido e ter o timbre do pai, quantos filhos, né? É uma coisa absolutamente comum e natural. Eu tenho do meu pai. Meu pai era motorista. Então, tem... E você tem o timbre dele? Você pegar uma gravação do meu pai faleceu já tem muitos anos, né? E a gente não tinha celular como tem hoje. Eu tenho poucas gravações do meu pai, quase nenhuma. Mas a voz dele, a minha voz é muito parecida com a do meu pai. Olha só, tá vendo? Tá ficando bonita. Então é natural. Assim, eu tenho, obviamente, influência, porque eu sou um fã do Simonal, como eu sou um fã do Jorge Ben, como eu sou um do Benjor, como eu sou um fã do Tim Maia, como eu sou um fã de tantos artistas da música brasileira, da Elis Regina, da Elza Soares, enfim, de tantos e tantos artistas, de artistas internacionais, fundamentais na minha formação também. Eu sempre gostei de um lado da soul music americana, então Stevie Wonder, Marvin Gaye, enfim, tantos artistas que eu admiro, o próprio rock também, né, Beatles, Rolling Stones, essas coisas que a gente escuta desde que nasce, né, escutei. Então isso não tem como não, Joe Cooker, enfim, tantos outros artistas incríveis que me influenciaram de uma forma muito positiva. E tudo isso eu carrego, acho que na minha carreira, carrego dentro do meu DNA. Então, para mim, é uma coisa que sempre foi muito natural. E aí é gozado, só para... porque as pessoas falam assim, mas para você é fácil, né? Você é filho de Simonal. Aí isso, as portas se abrem, né? Como se não tivesse toda essa história, né? Se o meu amor pela música, se a música para mim não fosse realmente uma missão, se não fosse realmente uma coisa que eu... que sem ela não vivesse, a última coisa que eu faria na vida seria ser músico, por toda a história que meu pai teve, né? É mesmo? Seria muito difícil, né? Por todo o sofrimento que eu vi, a família, todos nós, né, vivemos e convivemos. Sim, seria uma coisa que você naturalmente se afastaria, se não fosse uma coisa que fosse muito importante, né? Porque sem música realmente eu não estaria aqui, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu construí foi através da música, né? Então até as relações, os relacionamentos, estamos aqui conversando por causa da música. Deixa eu só te interromper. Ao ponto?
Ao ponto. Você prefere ao ponto? Aqui, ó. Tirar o nosso flat iron aqui, ó. Eu faço o primeiro corte. Tá bonito, hein? Olha aqui, ó. Não é bonitão? Tá lindo. Bonitão? Olha aqui, ó. Que maravilha. Vamos deixar aqui ao ponto. Aqui, ó. Deixa ela descansar aqui um minutinho só. Um minutinho só. E os teus teu público aí fica pedindo as receitas? Pede. A turma... Boa. É muito legal, né? Porque tem uma coisa muito regional, né? Então tem gente do norte, nordeste, que fala, pô, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo. Estão pedindo muito doce ultimamente. Pô, mas eu preciso fazer uma pergunta para você também. Diga. Fica à vontade. Como é que entrou Você essa vai me entrevistar agora? Não, só porque é uma curiosidade minha. É. De querer narrar um jogo de futebol. Como é que rolou isso? Ih, rapaz, aí vai dar 1 hora de programa agora. uma história longa. Mas vou resumir para você. Mas tinha um sonho nisso ou foi um acaso? Eu queria, para resumir, para ser assim, direto, objetivo, eu queria ser apresentador de telejornal. Tá. Eu trabalhava na Globo, eu era muito fã do Cid Moreira e do Sérgio Chapelin, Sim. que era a dupla que apresentava o Jornal Nacional. Claro. Então, eu, jornalista, né, estudando jornalismo, eu queria ser o cara na bancada apresentando o jornal. Poderia ter sido, né? Acho que sim, acho que sim. Simone, acho que não foi seu caso, eu tomei muitos nãos na vida. Também. Mas não, muito não. Né? E eu valorizo todos eles. Todos eles. Tomei muitos nãos na vida. Mas aí eu acabei, de alguma forma, me desencantando com a apresentação do jornal, quando eu percebi, vendo o Cid Moreira e o Chapelin apresentando, que o jornal ele era todo escrito, ia no teleprompter, né? Aquele equipamento que o apresentador olha para a câmera e lê o jornal. Eu falei, pô, mas eles estão lendo. Eu queria uma coisa de mais liberdade, da opinião e tudo mais. Hoje até tem, né? Hoje tem mais, mas a época não, né? Não tinha. A época era o teleprompter, era vírgula e ponto. E aí eu fazia rádio simultaneamente, publicidade, como eu falei para você, de estúdio, quando eu te encontrei lá na Cardan. E aí, Simone... Você fazia locução também? Fazia locução. Pô, conhecia a Silvinha, a Lucinha Lins, gravações de jingles, com o Décio, que era um cara fantástico. Era super fã dele. E eu coloquei voz em alguns comerciais e tudo mais. E comecei a fazer um programa de jornalismo na Rádio Eldorado. Era um caderno de sábado, aproveitando o encarte do jornal Estado de São Paulo. A gente levou para o rádio o caderno de sábado. E, enfim, eu falei que eu ia resumir. Dentro desse programa, que tinha coisa de 3 horas de duração, de 2h30 a 3 horas de duração, a gente falava de música, a gente falava de teatro. Que ano lá, 88, 88, 89, alguma coisa assim. E alguma coisa assim não, foi exatamente nessa época. Então eu entrevistava muita gente para falar de música, né? Tinha os programas de concerto, o maestro Diogo Pacheco na rádio, o Jô Soares fazia lá e eu fazia locução com ele no Jô Jam Session. Então foi uma baita de uma escola, a Eldorado. E aí fui fazer esse caderno de sábado. Então eu fazia entrevistas falando de música, de cinema, de teatro e tal. Aí um amigo, Vinícius, falou assim, vamos inserir locutor fazia também lá no Eldorado. O Vinícius França, Vinícius França. Rádio Cidade primeiro, depois Eldorado. E ele falou, pô, vamos falar. Tinha mais um que fazia lá, né? Não tinha o que era da Globo, que é da Globo até hoje? Da Rádio Eldorado? Nós tínhamos um... Milton Leite. Milton Leite também chegou a fazer. O Milton era Jovem Pan. Era Jovem Pan? Era, ele fazia qualquer programa que ele fazia um programa à tarde na Pan. Mas enfim, e aí o Vini falou assim, pô, e se a gente inserir esporte no caderno de sábado, tem a ver? Eu falei, eu acho que tem. Aí, metemos esporte. Primeira entrevista que eu fiz para o programa foi com o árbitro Margarida. Olha! Lembra do Margarida? Total, sucesso na época, Sucesso. Né? Aí entrevistei o Margarida e era uma entrevista assim para ser coisa de 20 minutos, 15 minutos, 2 horas de entrevista. Ele contou a vida dele, foi um baita sucesso a entrevista.
E aí o programa... Quem está assistindo a gente, muita gente não deve lembrar quem foi o Margarida. O Margarida, ele era um cara sensacional, sensacional. Ele apitava de rosa, isso. brincava com os jogadores. Que não se discutia muito, né? Exatamente. E aí, enfim, o esporte acabou ganhando corpo por conta dessa entrevista no Caderno de Sábado, de modo que ele engoliu o Caderno de Sábado e virou um programa só de esporte. Olha que legal. Pelo apelo que tinha. Vou chegar no estádio. Aí nós éramos uma equipe muito curta, muito pequena, para fazer as transmissões. E eu ficava ancorando no estúdio, eu tinha um comentarista e um repórter. Aí começamos a cobrir em estádio. Por quê? O programa passou a ter 5, 6 horas. Você imagina, você produzir 6 horas de programa? Eu sempre fui fã do Eldorado. Da Eldorado, né? Pô, eu apresentei o Canta Brasil, o Canto Geral, todos esses programas. E aí eu fui para o estádio. Enfim, pulando, editando um monte de coisa. Eu estou no Morumbi, São Paulo e News Old Boys, final da Libertadores da América. Olha, o diretor manda uma mensagem para a cabine. Narra o jogo. Caramba! Simples assim. Narra o jogo. Anélio, era o Anélio Barreto. Anélio, eu não sou narrador. Ele falou, você já fez aí vôlei, basquete, os programas de vela aí do João Lara, com Plínio. Narra o jogo. Narra o jogo. Foi assim que começou. Caramba! Não preciso dizer para você que foi decepcionante a primeira narração, não preciso te falar, né? Mas será que tem gravado isso lá no deve ter. Muito legal você escutar isso aí. Deve ter. Você vai ficar nervoso, né? Você vai ficar... Eu até trouxe uma série de fitas cassete, na época era fita cassete, né? Tem muita gente que nem sabe o que é fita cassete. Mas eu acho que eu até tenho alguma coisa em fita cassete. Eu vou até, por curiosidade, procurar. Outro dia eu fui explicar para os meus filhos, porque eu separei umas fitas cassetes em casa e eles, pai, o que é isso aqui? Fita cassete não sabe o que é, né? Não sabe. Tive que explicar para eles o que era. Ó, vê se esse ponto tá legal para você. Ou quer que passa mais? Tá ótimo, adoro assim. Tá fácil, ó. Colocamos ali. Não, eu gosto um ponto, um pouquinho mal, assim. Um pouquinho mal passando? Ok. Então foi assim, cara. Foi assim que eu comecei a narrar. E você curte futebol, você é palmeirense, né? Bastante. Que fase difícil que tá o Palmeiras, hein? Que fase complicada. Seus filhos também gostam de futebol? Também. Palmeirenses também ou não? Desde o berço. É? O Simonal? Flamenguista. Flamenguista? Meu irmão flamenguista. Olha, eu estou em dúvida se está no ponto que você curte, hein? Mas qualquer coisa eu passo um pouquinho mais. Mas está muito mal? Para o meu gosto não, mas a gente discute então, aqui democraticamente, olha aqui, ó. Perfeito. Rosadinho e tal, mas tá bom. Ponto legal. Mas um detalhe, né? Você falou que é palmeirense. Você é carioca, não é? Sou carioca de nascimento. Tá há quanto tempo em São Paulo? Uma vida em São Paulo, né? Assim, essa é uma pergunta que as pessoas ficam curiosas, né? Mas eu, do 0 aos 9, eu morava 1 ano no Rio, 2 anos em São Paulo, 2 anos no Rio, 1 ano em São Paulo. Até os 9 que eu vim definitivamente para São Paulo. Aos 9 anos? Aos 9 anos. Mas lá, com 9 anos, você torcia para quem? Eu não torcia. Então, aí eu, obviamente, tinha aquela coisa de Flamengo, porque meu pai era flamenguista, né? Mas quando eu venho para São Paulo aos 9 anos, a gente vai morar no Lorde Palace Hotel. O Lorde é na Rua das Palmeiras, onde o Palmeiras se concentrava. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E era um time ruim. Que ano isso? Isso, 74. Então era um time muito ruim. Leão, Luiz Pereira... Cadê? Eurico, Alfredo Mostarda, Edu, Leivinha, César. Meu Deus do céu. Essa seleção. Meu Deus e eu passava o dia com eles. Eles estavam lá toda semana. E meu pai era amigo deles também, né? Meu pai sempre gostou de futebol. E meu pai, depois eu descobri, até brinquei com o seu Ademir, já contei a história para ele, mostrei para ele uma entrevista do meu pai, de 70. Logo depois do gol do milésimo gol, foi 69, final de 69, milésimo gol do Pelé. Tem um show no Maracanãzinho para arrecadar dinheiro para instituições de caridades. O Simonal, que dirige ali o show, né? E
E tem uma entrevista da Manchete, eu comprei essa Manchete, consegui comprar essa Manchete original, Farofinha. Tem 6 páginas contando dessa história, teve um monte de shows assim, nesse dia. E aí tem um bate-bola do Simonal e o Pelé, eles sempre foram muito amigos, né? Naquele ano acabaram, né? Teve a Copa do Mundo de 70, o Simonal teve lá, teve uma participação importante também. E aí tem a pergunta para o Simonal, né? Se o Pelé pergunta, Simonal, mas você, quem que você acha que você seria? Como você se vê no campo, assim? Quem é o jogador que... Quem fez essa pergunta? O Pelé. Pelé? E aí o Simonal, sem a menor... Meu pai era muito ruim, mas não era ruim. Tem que achar um outro adjetivo. Péssimo! Só que ele tinha um negócio que era fantástico, porque ele achava que ele era o maior craque de todos os tempos. Não, mas não era uma coisa... Ele acreditava nisso. Um pouquinho. Ele acreditava fielmente. Só um pouquinho, porque eu brinco aqui. Deixa aqui, tá lá. E aí ele, sem a menor falsa modéstia, não sei, eu me sinto assim um Ademir da Guia, clássico. Aí você falou assim, Ademir, olha isso, que cara me fala, Ademir. Que maravilha. Mas enfim, e aí o César Maluco foi o grande responsável, porque o César era muito amigo, ficou muito amigo do meu pai, era muito amigo dele. Ele tinha uma loja de roupa masculina do lado do hotel, e eu chegava da escola e ficava lá na loja, tinha as vendedoras lá, os adultos lá, e eu ficava lá fascinado naquele, escutando as histórias, porque contava as histórias do César. O César era um bad boy. A gente, né, assim, era guardado as proporções, o Edmundo, o César é carioca também? O irmão, César é carioca. O irmão dele, do futebol do Rio, né? Sim. Luizinho. Era carioca também. Então era um bad boy. Eu, criança, escutando aquela história, falei, nossa, que fantástico, assim, eu adorava. Aí em 74 teve a final Palmeiras, Corinthians, 1-0 gol do Ronaldo. E eu, moleque, estava lá no estádio com meu pai. Foi uma confusão. Eu fiquei muito assustado, porque eu ia ao Maracanã com meu pai, com os meus amigos, e aí aqui em São Paulo ia direto também, comecei a frequentar, né, Pacaembu, Morumbi, desde cedo. Mas essa final foi uma loucura. Assim, a torcida do Corinthians estava na fila, achava que ia ganhar, e o Palmeiras ganhou, então foi uma guerra. É verdade. Uma guerra. E os caras que venceram a guerra eram os meus amigos, amigo. Era a sua turma. Na cabeça de uma criança, obviamente. Eu enchi o saco no café da manhã, no almoço, no jantar. O César, minha nem... mas aí escolhi o Palmeiras. A partir de... Verdão. Dessa história. Vou fazer um determinado momento aqui, um quadrinho chamado Bate Pronto. Ó, tá uma delícia, viu? Tá gostoso? Muito bom. O ponto tá legal? Muito bom. Isso aqui o Renan e o Lúcio falaram assim, pô, se ele quiser experimentar essa coalhada, eu vou me oferecer. É um negócio espetacular. Eu vou me oferecer para dar entrevista toda semana. A gente pode marcar 3 vezes por semana aqui. Dia da massa, né? Pô, mas essa história do Palmeiras é muito legal. Experimenta essa coalhada, deliciosa, eu provei também, adorei. Eu falo da Master Meat House, muita gente vai falar, pô, é publicidade e tal. Eu considero até serviço, né? Porque você sugere para o cara, ó, você quer um produto, uma carne de qualidade, com boa procedência, todo mundo quer. Todo mundo quer. Então, na minha opinião, é até um serviço público. Essa consciência, né? É um serviço público. Pô, a Master Meat House entrega na tua casa e tudo mais. Bom. Você chega lá, quer fazer um churrasquinho, essa coalhada, o chimichurri, a torradinha, tá tudo lá. Fácil. Né? E o Lúcio e o Renan falaram... Entra no site. Tem. Coloca aí o Instagram deles, né? O @Master Meat House. Né? E aí você vai ver aí. E eles entregam em casa? Entregam em casa. Vou fazer essa experiência, vou fazer um churrasquinho com os meninos, são bons churrascos. Então, pronto, entregam tudo lá. Né? Bom, eu estava falando de um bate-pronto que eu ia fazer, você pode responder de bate-pronto e comentar se quiser. Eu sou difícil de bate-pronto, mas vamos lá. Vamos tentar. Então vamos lá. Evair ou Edmundo?
Mas aí vocês começam né? Toma o vinho, toma água, não tem pressa, pensa. Evair Edmundo. Você tá louco? Pergunta difícil. O Evair foi... Hoje eu vou dar o troco, porque todo mundo me faz essas perguntas. O Evair, para mim, pego ele. Talvez tenha sido, pela importância, um dos maiores centroavantes da história do Palmeiras. Evair? Eu estava no Sabia Morumbi... bater pênalti ou não? Um pouco. Aliás, faz uma falta hoje. Podia botar ele para ensinar lá eu falei isso para ele, encontrei com ele. Ele falou, mete um meião aí, na hora do pênalti entra aí. Em 93 eu estava no Morumbi, no Palmeiras e Corinthians, na final, né? No segundo eu também jogo. estava como repórter. E aquilo foi... Não tem como não ser... entrar para a história da vida. Jogaço. Né? É um jogo que eu nunca mais vou esquecer. Mas o Edmundo eu acho um jogador. Então deixa eu te ajudar aqui. Não, você votou lá, 93. Foi 93? Foi aquela entrada do Edmundo no Paulo Sérgio? Foi nesse jogo, não foi? Nesse jogo. Era para amarelo ou para vermelho? É outro bate pronto. Para vermelho. Vermelho? Era para vermelho. Aquela entrada no começo do jogo, né? Foi. Lá na lateral. Nossa Senhora. Não, eu adoro rever essas coisas. Você rever essas coisas e falar, meu Deus, podia ter mudado totalmente a história. Totalmente. É. Mas você respondeu o Evair, o Edmundo ou não? Ou quer pular? Vamos pular? Vamos pular. Então vamos pular. Então eu vou fazer assim. Ademir da Guia ou Rivaldo? Ademir, por tudo que ele significou. Sempre Ademir. Seu Ademir é eterno. E, obviamente, o Rivaldo, um jogador que eu sou fã de carteirinha. Acho um jogador, um dos maiores jogadores da história. Por que ele não tem tanto apelo? Eu digo assim, de exposição, de reconhecimento. Acho que é temperamento, né? Ele sempre foi um cara na dele, né? Acho que o temperamento introspectivo, né? Acho que isso faz uma diferença, né? Mas ele, sem dúvida, foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Mundial. A Copa do Mundo, aquela final contra a Alemanha, sem dúvida. Né, ele e o Ronaldo, você pode até questionar, bate pronto. Quem foi mais importante, Rivaldo ou Ronaldo? Eu gosto muito do Rivaldo. Gosto muito. Acho o Ronaldo, tem que falar do Ronaldo, né? Histórico. A história do futebol. Mas o Rivaldo naquela Copa, acho que foi gigante. Foi gigante. Decisivo. Vou fazer uma que eu acho que é mais difícil agora. Ai, meu Deus. São Paulo ou Rio de Janeiro? Aí não tem como, tem que ser as duas, né? Porque uma complementa a outra, né? E eu sou fruto e filho das duas, né? Não tem como. Não dá. Não dá. Eu acho que as duas se complementam. E você eu tenho essa possibilidade, né? O privilégio de poder conviver com as duas cidades, né? É fantástico, né? Assim, eu morei no Rio também um período. Sim, teve uma época, né? Da Fox Sports, é verdade. Eu adoro o Rio de Janeiro, adoro. Eu sabia que ia ser complicado para você, porque quando eu estava no Rio me perguntavam isso. São Paulo e Rio de Janeiro são características completamente diferentes, e eu vou até além disso, não só do ponto de vista das cidades, mas de cultura e comportamento das pessoas. Totalmente diferente. Das pessoas, né? O Edmundo brincava comigo, né? Dizendo o seguinte, falou, cara, ele morou muito tempo em São Paulo, ele ama São Paulo. Sim. Né? Ele se declara palmeirense, além de vascaíno. Todo mundo sabe disso. Mas ele dizia o primeiro seguinte, presente dos meus filhos foi uma camisa autografada do Edmundo. Do Edmundo? Quando eles nasceram. Edmundo 7? Não, foi um cara genial. Aí a moça que trabalhava em casa pegou as camisas e falou, olha, tá suja a camisa. Ele deu depois do jogo? Não, ele fez o... do autógrafo. Quando eles nasceram, um amigo meu pegou duas pequenininhas e aí ele assinou carinhosamente. Que bacana. O Edmundo dizia o seguinte, eu amo São Paulo. Ele falou, mas cara, a praia faz uma falta. O carioca, né, pelo menos os amigos que eu tenho, não sei se você é assim, tem uma necessidade de praia. Né? É algo assim que faz parte do dia deles, né?
né? Impressionante. Praia, de ir tomar um banho naquela água salgada, de curtir, de caminhar, de correr. Aquilo faz parte, aquilo está inserido na vida do carioca. É verdade. Essa é a grande diferença. Outra coisa que eu quero abordar com você aqui, Simoninha, o programa você vai encerrar a hora que você quiser. E ficar super à vontade para isso, que eu sei que você tem 1 milhão de compromissos. Mas um assunto importante que eu não poderia deixar de tocar com você aqui. A gente entrou falamos de música, falamos do Simonal, falamos do início da sua carreira, de onde a gente se conheceu, vou pegar mais um futebol. pedacinho aqui. Quer que eu dê uma esquentadinha? É bom. Vamos dar uma esquentadinha rapidinha. Você viu o que passa o Vinícius Júnior lá na Espanha, cara? Sem dúvida. Esse negócio de racismo. Você já se posicionou de alguma forma? Eu acho que você fez uma vezes. Publicação também, né? O tempo todo. O que você tem a dizer sobre isso, Simoninha? Desse absurdo que está acontecendo com o Vinícius Júnior, que acontece com todo mundo no mundo todo. É uma tristeza. Recentemente, agora, 2 semanas atrás, semana passada, tive o privilégio de fazer a direção musical e tive com ela, e conversar rapidamente com ela, mas foi um privilégio com a Oprah, uma das maiores Oprah Winfrey, apresentadores da história do entretenimento, né? A coisa do Vini, eu acho que é um pouco de como o mundo está hoje em dia, né? Eu acho muito triste porque já me posicionei várias vezes sobre isso. Eu lembro que uma vez, antes dessas coisas começarem a ser violentas, acho que foi na Folha. A Folha fez uma capa. É difícil a Folha fazer isso, bem difícil, mas a Folha fez uma capa que era uma foto quando ele ganhou a Champions. Uma foto gigante dele assim, sorrindo. E eu fiquei tão impactado com aquilo, assim, porque eu achei tão bonito o sorriso dele, e um brasileiro vencendo lá fora, né, com talento, e eu sou muito brasileiro nesse sentido, né, muito fã dos atletas, enfim, cientistas, qualquer brasileiro que consegue ter um destaque mundial, eu acho que a gente tem que celebrar. Eu digo, pode ser qualquer coisa, não só no esporte. Claro. E aí eu fiz um post na época, né? Falei, pô, que bonito, que legal ver a Folha botar uma foto, né, dessa foto do Vinícius. É difícil ter um negro, né? É como, né, no esporte até, que eu espero que possa ter um cientista, um engenheiro, um médico. Mas me impactou muito essa foto, essa alegria dele, o sorriso dele e tal. Eu fiquei impressionado como as pessoas, muita gente reclamou do meu post. Teve reclamação? Teve. As pessoas, enfim. E essas coisas, obviamente, deixam a gente muito triste. Eu já fiz pelo menos uns 2 posts, não, 3, né, com relação a isso, com relação a essa perseguição do Vini Júnior. Inclusive um recente no meu Instagram. Eu fiz uma montagem, eu teve um dia que, essa última vez que teve um problema com ele, que ele deu uma coletiva onde ele se emocionou e chorou. E na coletiva, foi. Ele fala assim, pô, eu espero que o meu sobrinho, o meu irmão, né, não passe, eu possa, né, melhorar o mundo para que ele não passe por essas coisas terríveis que eu estou passando. Falou alguma coisa nesse sentido. Na mesma hora eu lembrei do discurso do meu pai, no tributo a Martin Luther King, que é uma música icônica, um símbolo da luta pela igualdade, né, entre as pessoas e tal. E meu pai faz um discurso, dedica a música a mim e fala que no futuro espero que o meu filho não passe por tudo aquilo que eu passei. Enfim, eu rapidamente, resolvi fazer uma montagenzinha assim, e fiz uma montagem, postei, e ficou muito bonito, muito, muito emocionante assim, né? Então, e escrevi uma frase que até depois um evento pediram para eu tirar. Você vê como é que as coisas são difíceis no Brasil. Eu falei, poxa, é triste saber que 58 anos depois, as pessoas, né, um outro personagem, um outro negro de sucesso tenha que repetir, basicamente, né, a mesma coisa e ver que muita coisa mudou, mas ainda há muita coisa a se fazer. Né? Tem muito que evoluir. Mas as pessoas se sentem, acho que, ameaçadas de escutar isso. É triste. Eu não tenho ameaça nenhuma nisso. É só uma contestação de uma realidade que a gente vive.
Esse vinho eu fui fazer São Paulo e Tajeres, lá em Córdoba. Ah, é? E um amigo de Mendoza levou para mim em Córdoba para fazer, que eu adoro esse vinho, adoro esse Malbec. Vou botar mais esse pedacinho aqui. A Libertadores é um torneio diferente, né? Ah, é maravilhoso, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Tem gente que me pergunta, pô, qual é o campeonato mais importante no Brasil? Pô, mas não tem comparação. Né? Eu adoro o futebol brasileiro, viu, Simoninha? Eu adoro o futebol brasileiro. Já transmiti muito italiano, Sim, sim. Premier League, Bundesliga, francês, enfim. Mas eu adoro o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro. Né? Mas a Libertadores da América, ela é prioridade dos clubes, né? Uma vez que os clubes priorizam o torneio, não tem o que discutir, né? Não tem o que discutir. Mas eu acho, falando um pouquinho rapidamente de futebol, puxando a sardinha aqui pro meu lado, é impressionante como o Palmeiras se estruturou, né? Assim, tratar É demais. né? Hoje, assim, Palmeiras e o Flamengo, né? Subiram a régua de um jeito... O Flamengo ainda tem um apelo muito grande, né? De Sim. massa, né? De torcida, de exposição e tudo mais. E é muito mais, então, mostra exatamente como foi difícil. O Palmeiras muito de planejamento mesmo, de profissionalização. Exato, exato. Profissionalização. Né? Acho que a partir do quê? De Paulo Nobre, né? Ah, eu acho que sim. A partir de Paulo Eu Nobre. acho que a partir do momento que a gente pensou em ter o estádio, né, acho que já começou, mas o Paulo foi uma pedra O fundamental. estádio foi o Beluso. O Beluso. Beluso. Né? Lá atrás. Que foi fundamental, né, a gente ter o estádio. Uma grande diferença, né? Uma grande diferença. Mas aí você pega uma sequência também de trabalhos muito competentes, né? Uhum. Você se lembra as dificuldades que teve, por exemplo, o Maurício Gagliotti? Muito. Né? Na época, Foi outra vice, época fundamental da troca do técnico. mas a continuidade, né? Porque o Gagliotti foi vice do Paulo, depois presidente, e aí vem o Boese, que é vice do Gagliotti, e hoje vice da Leila. Assim, é importante também essa sequência de a trabalho. continuidade do trabalho. Né? É isso mesmo. E gente muito séria, né? Muito comprometida em realmente fazer um trabalho de excelência. Eu não te fiz uma pergunta do bate-pronto, que você adorou o quadro. Abel Ferreira ou Filipão? O Filipão está nos nossos corações, né? Eternamente vai estar nos nossos corações. Assim, A primeira conquista? Ele foi fundamental ali para A primeira conquista. essa cara de garra, de luta, né? O Filipão trouxe isso de um jeito muito, muito único. E eu tenho um carinho pelo Filipão. Mas o Abel se tornou o maior técnico do Palmeiras, né? Conquistas importantes, né? É uma sequência muito Duas poderosa, Libertadores, os brasileiros, Copa do Brasil, o tricampeonato paulista, enfim, evidentemente, sem tirar mérito do Oswaldo Brandão, né? Sim, que comparam pelo número de títulos, né? Mas de importância e peso dos títulos conquistados do Abel O período, né? é um absurdo, né? Porque o Oswaldo Em pouquíssimo tempo, o Abel, exato. Não, e a gente teve, obviamente, o Luxemburgo foi muito importante na Parmalat, também revolucionou na época, e o Filipão. Aquele time dos 100 gols, né? Ô Simoninha, o que você está fazendo hoje? Conta tudo aí de trabalho. Muita coisa. Já né? ouviu tantos não, essa fase já foi embora. Tem não ainda? Claro. Tem. Faz parte, eu acho que do profissional. Mas o É importante que tenha. respeito hoje é muito grande, né? Por tudo que Não, você... mas é importante até para você também ter os pés no chão e manter a vontade de estar lutando e brigando aí para realizar aquilo que você acredita, né? A luta não para.
eu atuo como produtor, como diretor musical, como artista, eu atuo em muitas frentes, né? Ainda tenho a S de Samba, que é a minha produtora, que atua fortemente também na publicidade, em geração de conteúdo, mas assim, não tem refresco. Agora vem a inteligência artificial, quer dizer, vem não, já está aí, obviamente, esse negócio vai é mudar maluco, uma série de coisas, então você tem que estar preparado e pronto para isso, enfim. A inteligência artificial, eu vejo amigos aí, locutores, que já estão preocupados e perdendo uma série de trabalhos. Com razão. Perdendo uma série de trabalhos. Eu tenho um amigo de muitos anos, da época lá da TV Globo, que de vez em quando ele trabalha com produções, ele me manda alguns filmes de publicidade, ele fala assim, veja aí, o que você acha? O que você acha desse locutor? Aí eu vou lá, assisto e tal. Eu não reconheci essa voz, de quem é? É minha. Olha só. Muda completamente. Completamente. Isso chega na música? Já chegou? Já chegou e vai chegar de um jeito que vai, de novo, a indústria da música vai passar por mais uma revolução, mais uma transformação. É inevitável. Ontem, essa semana estava tendo um evento, inclusive em Geneve, da OMP, que é uma organização ligada à ONU sobre propriedade intelectual. Eu também faço parte da diretoria da UBC, União Brasileira dos Compositores, né? Que é a maior sociedade de compositores e músicos do Brasil. A gente está numa luta aí com relação aos direitos, né, dos compositores, dos intérpretes. Com essas mudanças todas estão acontecendo numa velocidade incrível, assim, né? De ter regras claras. O mundo está buscando isso, né? O mundo está nessa luta. É isso. Pessoal, Simoninha, como eu disse ali atrás, isso aqui é papo para um dia inteiro, né? Mas eu vou deixar esse papo para uma outra oportunidade. Tem tanta coisa que eu não abordei aqui. Também, né? Sem câmeras, hein? Falamos da trama, tantas coisas. Enfim, é muito papo. Então, eu quero agradecer aqui a presença do Simoninha, veio prestigiar aqui a varanda. Quero dar um depoimento também. O meu canal, ele é um canal... as pessoas que eu já trouxe aqui, e foram duas. O primeiro foi o Mauro Betti e agora o Simoninha. Né? Não titubearam em aceitar o convite. Né? O Mauro Palmeirense, pouco palmeirense ele. E o Simoninha é uma demonstração de muito carinho, de respeito, de se propor a pegar parte do dia dele, de um tempo tão precioso, e falar, não, Prieto, eu vou, mas foi assim, logo de cara. Só vamos ver se as agendas batem. Né? Lembrei agora. Falei, tá bom. Ele falou, me dá aí alguns dias de opções para eu botar na agenda. Eu liguei para ele e dei um dia só de opção, que foi hoje. E ele falou assim, tô dentro. Né? Então mudou o horário. Ele só mudou o horário. Ele falou, esse horário para mim não dá. Eu falei, o que você quer fazer? Ele falou, antecipa 15 minutos. Obrigado, hein? Simoninha, você é um Mas eu sou interesseiro, né? Aqui, ó. Curtiu? Bom vinho, boa comida. Curtiu? Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas palavras. Sucesso para você, viu? Sucesso, arrebenta. Sucesso para nós. E já sabe o caminho da varanda. E esse ano, sinceramente, espero que você narre o quarto campeonato, né, do Palmeiras aí, né? Vai ser o primeiro brasileiro tetra, hein? Não, brasileiro e Libertadores. Então, mas da Libertadores vai ser o primeiro brasileiro tetra. Olha aí. Pode ser aí Palmeiras, pode ser quem mais? Flamengo, São Paulo. Pode ser todo mundo, mas espero que você narre do Palmeiras. Pessoal, obrigado, Simoninha. Obrigado. Até a próxima, meu irmão. Beijão. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Com a Master Meats House, trouxe aqui o Simoninha, preparamos aqui um flat iron, uma panceta antes, servi aqui um vinhozinho do meu querido Adriano de Mendonça e valeu a sua companhia. Continue com a gente, até a próxima.